Olá, bem-vindo ao Multivertex World, o seu canal intercultural no YouTube. Meu nome é Janaína e esse é o Canadá além das grandes cidades. Hoje eu vou falar sobre escola de novo. A última vez eu falei como escolher uma escola e agora eu vou falar sobre como funciona a escola. Comentei um pouquinho sobre os horários e uma coisa que é muito interessante é como funciona o jardim de infância e o primeiro ano. Eu só tenho essas duas experiências para contar para vocês. Então, o jardim de infância, o kindergarten, ele é dividido em dois, em junior e senior. O junior são as crianças de 4 anos e o senior são as crianças de 5 anos. O junior, como eu disse da última vez, ele é com a Early Childhood Educator, ela que fica responsável, mas ela fica junto, obviamente, com a pedagoga. As salas, elas são misturadas, então o junior fica junto com o senior. Somente em atividades específicas em que eles se separam. Eu vou deixar algumas imagens também sobre como que se organiza a sala, né? Então, a ideia é uma ideia montessoriana, em que as cadeirinhas e as mesinhas sejam do tamanho das crianças, para que elas se sintam à vontade, e existem estações. Então, eles dividem a sala em várias estações, para que essas crianças, durante o dia, elas possam estar livres para passear por essas estações. Elas não precisam fazer todas as estações no mesmo dia, né? Mas elas estão livres para poder passar por essas estações. A minha filha, por exemplo, ela gosta muito da estação de pintar. Ela gosta muito de pintar, desenhar, escrever. Uma coisa interessante é que, diferentemente do Brasil, em que você tem um contato muito direto com os professores, né? Você está sempre lá falando com a professora e, de certa forma, exigindo um pouquinho mais dela, né? Aqui você não tem tanto contato. Você conversa com o professor a cada 2 ou 3 meses, que é quando eles liberam um report dizendo como que está o desenvolvimento do seu filho. Esse report, ele é bem detalhado, assim, explicando como que ele está se desenvolvendo na sua motricidade, nas suas noções matemáticas e nas suas noções linguísticas. Então é bem interessante. Como você não tem esse contato diário com o professor, eles utilizam um aplicativo e cada criança, se ela tiver pai e mãe separado ou pai e mãe junto, não importa, ela pode ter acesso a esse aplicativo, né? O professor que dá esse acesso para os pais. Então, os pais têm acesso a esse aplicativo, cada criança tem o seu nome lá, então o nome da criança está ligado àquele pai, àquela mãe, né? Ou aquele pai, aquela mãe, né? Não importa. Está ligado aos seus cuidadores, para que esse cuidador possa também saber o desenvolvimento da criança e mandar recados para o professor. Porque como você não tem essa facilidade de estar dentro da escola, né? Porque quando a criança chega, a criança entra sozinha na sala de aula. O pai não leva lá. Né? Só nos primeiros dias que a criança está se acostumando, na primeira semana, mas assim, diariamente, a porta se abre e só as crianças entram. Você não tem autorização de ficar entrando. A ideia de tudo isso é fazer com que as crianças, já desde pequena, desenvolvam uma independência, né? Uma independência de fazer sozinho, né? Tanto que isso é forte, você percebe que as crianças, elas ficam felizes em estarem desenvolvendo essa independência e tal, né? É muito interessante. E nesse aplicativo eles mandam fotos do que aconteceu durante o dia, vídeos, recados sobre o que está acontecendo na escola, lembretes, né? Normalmente os recados você já recebe por e-mail pela própria escola, um recado geral, né? Lembretes e até você pode conversar, por exemplo, se você precisa buscar o seu filho mais cedo, você pode mandar recado por lá, ou se tiver algum problema acontecendo, né? No nosso caso a gente teve alguns em relação à nossa filha e ao nosso filho e tal, tem algum problema com o colega, aquela treta toda, você pode mandar recado para a professora. Não quer dizer que isso vai ser resolvido, tal, né? Mas a professora vai estar ciente daquilo.
E muitas vezes é interessante até para a professora desenvolver algo que possa ajudar na solução daquele problema. Vou dar um exemplo simples. O meu filho gosta muito de usar rosa e ele estava sendo zoado na escola. E aí a gente mandou um recado para a professora que ele estava evitando de usar essas roupas, né, sendo que as cores são para todos. E aí a professora começou a fazer um trabalho de ressignificação dos gêneros, né? Então, ela colocou fotos de bombeiras, de coisas que são consideradas masculinas, para quebrar um pouco paradigmas das crianças e fazerem elas refletirem sobre isso, sobre as cores, sobre o masculino, o feminino, se realmente as coisas são assim, né? Porque cor é cor. E é o que eu sempre falei pro meu filho, cor é cor. Não tem sexo. Enfim, isso é do Junior e do Senior, né? O Junior fica mais desenvolvido nas motricidades, o Senior é mais levado para a alfabetização. E tem o primeiro ano, que aí agora falar do primeiro ano. No primeiro ano, essa criança que já saiu do kindergarten, ela nunca quer sair do kindergarten. Ela ficou 2 anos naquela sala e aí ela quer muito continuar naquela sala. Então, esse mundo novo é um mundo de mais responsabilidade, né? Então, isso faz com que as professoras também tenham mais dificuldades. Então, eu como professora lembro muito bem de ter dificuldade com crianças que saíam do 5º ano para o 6º ano, né? Que aí ficava aquele negócio... Copie da lousa, não copie da lousa, para escrever a lápis ou a caneta. Né? Enfim, essas coisas de criança que eles têm essas dificuldades. Então, para as crianças menores, mais dificuldades ainda. Porque aí eles não têm mais essa estação livre, as salas não são tão grandes, tão espaçosas. Então, eles têm as próprias... eles têm o próprio armário para poder colocar as coisinhas deles. Ainda, a gente manda o tênis de inside e sempre uma troca de roupa, porque... mesmo tendo 6 anos, ainda rola uns escapes, né? Então, uma troca de roupa e isso. Lá, né, dentro do armário, ele só vai ter isso. A troca de roupa e o sapato. Depois, eles têm a mesa deles, né? Com o nome deles. Então, cada um tem a sua carteira. As mesas, diferentemente das escolas do Brasil, elas não são organizadas em fileiras direto para a lousa. Elas são organizadas em grupos de 4 crianças ou 3 crianças, normalmente de 4. 4 crianças, então são 4 carteirinhas organizadas em vários grupos e a professora desenvolve as atividades com essas crianças dessa forma. Qual que é a vantagem de tudo isso? É novamente a independência, o trabalho em grupo, né? Tudo isso é muito valorizado. O grupo, o pensar em grupo, né? A criança sempre vir com a novidade. Então você vai lembrar de Vygotsky, né? Que é o que sabe menos ensina o que sabe mais ensina o que sabe menos. Então tudo isso é levado em conta. Eu gosto muito dessa forma de pensar, é muito interessante, né? Então eles não têm tarefa. No primeiro ano eles não têm nada para trazer para casa. O que eles trazem normalmente são as leituras. Como eles estão aprendendo a ler, e eles aprendem a ler do modo fonético, então vai direto para os fonemas de cada palavra. Eles trazem para casa, chama word ring, em que eles vão tirando, então tem lá a, at, on, of, e assim vai, né? Várias palavras pequenas desse word ring. Cada semana a professora inclui 5 ou 6 palavras a mais, para que eles normalmente são conectivos, né? Ou conjunções, em que eles vão unindo e aprendendo a unir na escrita, na leitura e assim vai. Diferentemente do Brasil. No Brasil a gente não utiliza, né, essas palavras para alfabetização. A gente tem uma alfabetização silábica, não fonética. Essa escrita, né? Então a escrita, ela vai se desenvolver mais na escola, já que eles não têm tarefa escrita em casa, só a leitura e o word ring. Na leitura, os professores pedem para a cada leitura a gente sempre questionar para fazer um trabalho de interpretação de texto, né? O que você entendeu, qual parte você mais gostou, o que você não gostou. E aí tem um papel em que o professor manda pra gente colocar lá qual foi o livro que foi lido,
fez o word ring e muitas vezes eles aprendem, né? Por conta de tudo ser muito através do som, eles trazem poemas, pequenos poemas infantis que ajudam, né, na rima, no desenvolvimento da cadência e tal. Então é bem interessante. A parte ruim de desenvolverem a escrita, né, somente na escola e a leitura em casa, é que você não fica muito em contato com a letra do seu filho, assim, né? Você ainda fica lá tentando ajudar, tal, mas você não tem os trabalhinhos, né? Então você tem que pedir os trabalhinhos para a professora. Também você conversa com a professora depois que sai o report, então ela vai fazer um report sobre todo o desenvolvimento dele, e um dos quesitos desse desenvolvimento é a independência. Então a independência é algo importante e levado muito em consideração. Pensando na sociedade canadense, eu estou dizendo a sociedade das pessoas que eu conheço, então não me odeiem, não é assim em alguma outra parte, mas nas pessoas que eu conheço, eu acho que essa independência faz com que eles saiam de casa mais cedo, casem cedo, formem família cedo, enfim, tenham um desenvolvimento diferente do que o que a gente tem no Brasil, né? A gente faz faculdade e ainda mora com os pais e tudo mais. Lógico que tem incríveis diferenças e a gente pode falar muito sobre elas, mas em outra hora. Agora, continuando na escola, eles vão e voltam da escola com o ônibus escolar. Esse ônibus amarelinho, bonitinho aí. E nesse ônibus, cada board, ou seja, cada distrito, né, da educação, né, cada distrito educacional, ele vai resolver qual período que aquela criança vai poder utilizar o ônibus. Então isso vai depender da idade da criança e da distância que você mora da escola. Então no nosso caso, nós moramos assim relativamente perto da escola, mas como a criança é pequena, ele não pode ir a pé. Então ele pode utilizar o ônibus até o 3º ano, né, no nosso caso, o 3º ano. Então tem mais 2 anos ainda para utilizar o ônibus. E dentro do ônibus, né, as crianças gostam muito de ônibus. Também pelo lance da independência, né? No nosso caso, o primeiro a utilizar o ônibus foi o Lorenzo e eu tive que fazer uma grande conversa explicando para ele que eu precisava que ele fosse de ônibus, que ia ser mais interessante, que ele ia se sentir mais independente, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou e teve todos aqueles problemas que eu já disse no último vídeo sobre a adaptação da escola, e o ônibus fez com que ele se sentisse mais feliz, mais independente, mais acolhido, né, mais capaz. E no ônibus existem algumas regras, então a criança não pode beber ou comer o lanche, por exemplo, sobrou um lanche, vou comer dentro do ônibus. Não pode. Não pode comer lanche. No inverno, elas não podem tirar a roupa, o casaco, nada. No verão também não. Não pode tirar a roupa, né, e tem que sempre ficar sentado. Então, basicamente, a criança fica com uma estátua dentro do ônibus, porque essa é a regra. E eles gostam, né? É muito, muito bacana ver como eles gostam. Normalmente, a pessoa que dirige no ônibus, né, o motorista do ônibus, é sempre uma pessoa muito gentil, muito paciente com as crianças gostam muito. E para ser motorista de ônibus, como voluntário na escola e como qualquer outra coisa que você vá trabalhar com crianças, você tem que ir à delegacia e pedir um report check lá. Eu não lembro mais o nome, mas é mais ou menos isso, em que a polícia vai pesquisar se você tem algum antecedente criminal, né, em relação à criança, se você já fez alguma coisa, se você está respondendo algum processo criminalmente. Então, assim, é isso. Por que você faz isso comigo? Eu não entendo. Fabiano fica atrás da câmera escrevendo coisas no papel. E eu não sei. O ônibus para os... tá bom. O ônibus, né? Então tá, continuando o ônibus. O motorista tem que ter todo esse record check para poder trabalhar como motorista de ônibus. E além disso, existe uma lei de trânsito, em que quando o ônibus para, ele acende a luzinha dele, abre um bagulhinho stop e todas as pessoas, tanto a via
indo quanto a volta. A via que está indo, o carro de trás, ele tem que parar 2 metros longe do ônibus, essa é a lei, né, de trânsito, para que a criança possa entrar em segurança no ônibus. Por quê? Porque as duas vias? Porque vai que dá a louca na criança de sair correndo e ela vai dar a volta e atravessa a rua, né? Então todo mundo para. Isso é regra. Se você não parar, o ônibus tem uma câmera, que aí você pode levar uma multa. Leva uma multa por não ter parado, é uma multa muito séria. Aqui na região, né, tem um caso que aconteceu, não sei nem quanto tempo atrás, mas tem um caso de que o ônibus parou e o carro não parou, a criança foi atropelada, e as pessoas até hoje fazem campanhas para que esse ônibus pare, as pessoas parem no carro, né, parem os seus carros quando tiver um ônibus escolar, por conta dessa criança que faleceu devido ao atropelamento. Então, é sério, assim, o ônibus é seguro, muita gente tem medo de colocar a criança no ônibus, mas eu acho o ônibus super seguro. As crianças chegam na escola, existe uma pessoa dentro da escola, que é um voluntário, ou uma pessoa que trabalha na escola, que ajuda as crianças a descerem do ônibus, ajuda as crianças a entrarem no ônibus. As crianças, nas suas mochilas, elas carregam um tag, né, um adesivinho, dizendo qual ônibus que elas vão, e para que elas, caso essa criança se perca, ou até para a pessoa de dentro da escola, organizar. Então é muito seguro e muito bom. Eu sou muito fã do ônibus. A parte ruim depende, né, da distância da sua casa. A parte boa é que, por exemplo, nós moramos mais perto da escola. Então, na ida, os meus filhos são os últimos a serem pegos. Só que na volta, eles também não são os primeiros, porque o ônibus dá um monte de volta até trazer aqui. Então demora um pouquinho. Mas é isso, acho que já falei bastante de escola, já falei bastante de como funciona. E se tiver qualquer dúvida, comenta que a gente continua esse papo aí embaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tá bom, né? Agora a gente desliga. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, dar um like, ativar as notificações e, caso você queira, você pode também nos seguir no Twitter e no Instagram. Rede Multivertex, um pedacinho do mundo em poucos cliques.